Boa noite. Uai, eu sou o Alan, esse é o Fé, Fraternidade e Esperança. Hoje a gente vai conversar sobre a Casa da Fraternidade São Francisco de Assis. E para isso, a gente vai ter aqui a presença da nossa amiga Mone. Mone, Oi, boa tarde, tudo bem? tudo bem com você? Bom também, graças a Deus. Amém. Tá bom. Esse, esse, esse bate-papo vai ser principalmente inspirado nesse livro, né? Que é o livro Dr. Hansen, Agora e Sempre, que ele é do Dr. Nelson Teixeira, o médium que trabalha espiritualmente, mediunicamente com o Dr. Hansen. Monitério é frequentadora da casa, assim como eu, né, Monitério? Aproximadamente 25 anos. Confirmei com a minha avó a 25 anos. data. Nossa, 25 anos, mais ou menos. Tem tempo, hein? Tempo, né? Então a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Essa live vai ser um pouco diferente do que a gente faz aqui normalmente. Essa live eu vou usar um pequeno resumo aqui para a gente poder ir dando sequência, porque tem muito fato histórico, para a gente não se enrolar nas datas, eu prefiro ir seguindo esse rascunho aqui, a gente vai lendo e comentando, certo? Certo. Combinado, vamos lá. Então vamos lá. Para falar sobre a Casa da Fraternidade, a gente precisa falar antes sobre três figuras muito importantes, né? Que o Dr. Hansen, o Dr. Nelson Teixeira e Dona Zahir. E para isso, a gente vai ter que voltar lá para Berlim, na Alemanha, em 1861, que é exatamente quando reencarna na Alemanha Dr. Hansen, né? Exato. Dr. Hansen, na encarnação que a gente está dizendo aqui, 1861, nasce na Alemanha. Hansen, que veio a se formar em medicina, ele trabalhava lá como médico clínico geral, como cirurgião e também era professor. Hansen casou-se com uma senhora de nome Datse. O meu alemão está um pouco enferrujado, então vai do jeito que eu estou lendo. Senão são complicados. Casou-se com uma senhora de nome Datse e foi pai de três filhos. Desses três filhos, né, a gente tem o Gunther, que é o mais novo, é o caçula. Gunther tornou-se médico também, assim como o pai. Então, na família, a gente tinha o médico Hansen e, em seguida, seu filho resolveu seguir seus passos. Inclusive, no livro fala sobre a proximidade, né, entre Os o dois. Gunther, que era o filho caçula, e o Hansen, né, o seu pai. Então, os dois eram próximos, né? Talvez até por isso que Gunther resolve ser médico também, né? Pra continuar ali ao lado do pai no ofício também. Eu achei interessante falar aqui que no livro diz assim, né, que sobre os cuidados de Hansen, a família era completa e feliz, ou seja, Hansen era de fato um espírito iluminado, porque conseguia manter, né, a família coesa, unida, e isso é importante a gente destacar, porque muitas das vezes a gente tem os nossos maiores desafios dentro de casa, né? Muitas das vezes é fácil amar quem está longeão e dentro de casa, o pai, a mãe, o irmão, o primo, o tio, é sempre um desafio, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Hansen, então, né, naquele momento, já era um espírito de iluminação tal que o próprio, a própria figura paterna dele já significava uma luz para aquela família, né? Parece até aquelas histórias encantadas, né? Mas era real. A família deles Exatamente. era muito bonita, né? Eles frisam isso aqui no livro, né? Que quando o pai estava em casa, né, era uma felicidade, uma união entre os dois, principalmente, que era uma coisa diferente, né? Ele gostava muito de ficar próximo ao pai dele, né? Gunther. Isso. Gunter? O Gunter? Gunter, né? Não Acho que sei. é Gunter, não sei, Eu velho. Eu também não sei acho que falar nem é. seu nome, que eu moro aqui pertinho, imagina. Então, pensa.
Mas eu vou chamar de Gunter, não deve estar errado, né? Porque Gunter deve ser americano, né? Deve estar errado, mas vai Gunter. É. E aí aqui a gente engraçado você falar essa questão da proximidade deles, porque o próprio Dr. Hansen diz que já pressentia que era um relacionamento do passado, né? Que aquele relacionamento que ele tinha com o filho, aquela proximidade, ela é justificada porque era um relacionamento do passado. Então eles estavam já numa família espiritual. A gente continua aqui então a nossa leitura, que diz o seguinte: em 1914, o mundo assistiu o início do seu primeiro conflito de proporções mundiais, né? Que foi a Primeira Guerra Mundial, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes sobre o que ocasionou, provavelmente, aquela disputa de território pela Alsácia-Lorena, né, entre a Alemanha e a França, mas não vem ao caso da nossa história. Nossa história aqui é importante a gente pensar que em 14 teve a Primeira Guerra, e com a guerra, uma grande instabilidade se instaurou no país, e foi quando o Dr. Hansen, o chefe daquela família, comunicou ao seu filho mais jovem que iria se voluntariar a assistir os jovens com os ferimentos de guerra, né? E aqui a gente faz uma pausa, porque o filho mais novo, no caso, o Gunther, fez de tudo para mudar a ideia do pai, né? Para quem lê o livro, fica bem claro que ele não queria de forma alguma que o pai fosse para a guerra. Ele não entendia por que o Dr. Hansen, o pai dele, iria para a guerra, porque ele nem tinha sido convocado. Uhum. Eu faço essa pausa aqui porque eu achei interessante, do ponto de vista de alma, com a consciência tão plena, o Dr. Hansen, ele é ainda, né? Mas ele diz assim para o Gunther que ele precisa ir porque ele não pode ficar em casa sabendo que tem tantos feridos precisando de socorro e ele está em casa sem poder fazer nada. A Uhum. retórica do filho, a retórica do Gunther, o filho mais novo do Dr. Hansen, é de certa forma persuasiva, porque diz o seguinte: o senhor vai abandonar a nossa família Uhum. para poder prestar socorro para quem o senhor nem conhece. E ele também não E, né? suportava a ideia de ficar sem o pai, né? Ele não Sim, suportava exatamente. Ele, assim, a de presença. certa forma, ele não queria abrir mão da presença do pai. E o pai dele, o Dr. Hansen, ele estava ciente do que ele estava fazendo, era necessidade, né? Ele já tinha essa necessidade. É quando ele fala para o Gunther que a família que ele se referia era muito maior do que ele imaginava ser. A família dele não era eles lá, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos. A família que ele estava se tratando era a família universal. Quando a gente pensa em Deus, a gente Uhum. crê que todos somos irmãos, filhos dele. Então é essa família que ele queria servir naquele momento, né? Daí a gente já pensa, né? Há séculos atrás, né? A gente já vê a caridade, né? Que ele tinha para com todos, né? Realmente Isso. um ser diferente, porque o ponto principal, né? Ele não precisava do ponto de vista financeiro, é, até de deixar a família dele para ir ajudar os outros, né? Mas o que que adianta? Ele sabia que tinham várias pessoas que estariam ali, jogadas à deriva ali, né, naquelas condições, e ele precisava partir, né? Mesmo sabendo que ele poderia não voltar mais a estar com a família na qual ele tanto amava, aquela que ele construiu, né? Então, ele abdicou daquele amor ali, naquele momento, para amar todos, né? Na verdade, para amar todos, né? Assim como ele faz agora. É assim como ele continua fazendo, né? Dr. Hansen, naquele momento, é bem pontuado, abdica do amor dos seus próximos, dos seus bens amados, também da sua vida, né? Porque ele vai para a guerra a fim de servir, mas ele não sabe, né, de fato, o que vai acontecer lá, né?
Assim como todos que vão para a guerra, né? Não dá para saber o que vai acontecer, né? Se volta para trás, se volta são, né? E Dr. Hansen, o amor era tão grande pelo próximo, naquele momento, que ele abdica da vida da família dele, né? Do filho, da esposa e vai, né? Naquela época, ele já tinha entendido, né, Alan? Naquela época lá, ele Hum, já tinha entendido. Isso é muito lindo, né? ele já tinha entendido o que a gente não aprendeu até hoje. Então, pensa. E É no momento verdade. daquele ainda, num momento triste, numa situação, porque eu imagino que quem viveu tempos de guerra deve ser muito difícil, psicológico, tantas coisas assim. E lá ele já tinha um propósito maior, né? É. Desde então ele já tinha esse propósito, né? É verdade. Então ele. Agora, assim, uma parte complicada, né, que a gente vê aqui é o seguinte, né? É que na mesma ocasião em que o pai, o Hansen, vai para a guerra, ele é comunicado também pela noiva, né? A noiva, a enfermeira Herta, Tá também o bom, comunica. seu alemão tá bom. Eu ia falar tudo errado os nomes aqui. Então, eu acredito que seja Herta, nesse caso aqui, né? Porque Hansen, né? Herta, né? Né? Então, devo que seja. Então, quando ele é surpreendido pela noiva, a Herta, jovem enfermeira, que também se alista voluntariamente para servir na guerra, né? Cuidando dos feridos, dos jovens que estavam nos hospitais de campanha da guerra. E que, para mim, deve ter sido assim, punk, né? Porque você pensa bem, né? Na mesma ocasião, vai o pai e vai a noiva, né? No fronte de batalha. Interessante. E nesse momento aqui, a gente lembra que o Dr. Hansen deixou uma instrução para o Gunther. Ele diz assim que é para ele continuar atendendo no ambulatório, né, onde eles dois já atendiam, e que para ele consultar, sempre que possível, fazer a leitura de alguns livros que ele havia trago da França, né? Esses livros tratavam-se das obras básicas do Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a galera tem que ler, né? Nós lemos sempre no culto no lar e também no tratamento, muito importante, né? Que existe esse, às vezes passa até despercebido. A pessoa recebe o tratamento, a orientação do tratamento, ela pensa no que ela não pode comer, no que ela não pode fazer, na hora que ela tem que deitar, e às vezes passa batido e é parte importantíssima do tratamento, estou deixando aqui registrado, né? A leitura do Evangelho, É né? Porque é o Evangelho, que é é o o alimento Evangelho que da alma vai, ali na hora, né? sim, claro, não só no dia, como na semana que antecede. Então a gente tem que estar sempre fazendo a leitura do Evangelho. Evangelho este, que é o mesmo que o Hansen, o Dr. Hansen, deixou instruído para o filho dele, né? Fazer a leitura. Então, o Gunter ficou, né, no ambulatório, atendendo. Tá quase chegando na sua parte, hein? O Gunter ficou no ambulatório atendendo, enquanto o pai e a noiva estavam nos hospitais de campanha, montados nas linhas de batalhas para socorrer os jovens soldados. Karen tá entrando aí. Noite barra tarde. Karen, tudo bom com vocês aí? Bom, o tempo passou e ele, não suportando a saudade, vai visitar o pai e a noiva, né? Nos pavilhões onde eles serviam. E Alan, Foi? só vale lembrar aqui, né, pra gente Ah, também, da relação dos três, uma relação tão, assim, né, linda, tão, isso. qual que é a palavra que eu uso para essa relação, assim, tão forte, né, que, Forte, intensa. que lá no livro ele deixa bem claro que a relação de Herta com Hansen era tão forte que ela nem pensou, quando ele foi para a guerra, né? Ela nem pensou duas vezes. Ela se inscreveu e foi junto com ele, né? Até Gunther fica assim, né? Nossa, meu pai, e agora minha noiva, né? Lembra Né? da parte que ele fala? Aham.
mas a relação dos três ali e é tão forte, tão íntima assim, que com certeza já deve ser de outras vidas, né? Que, Isso. que ela não fica para trás, né? Sabendo que ele vai estar lá precisando de ajuda, né? Ela vai com ele para a guerra. É um relacionamento, até porque, né, é interessante a gente observar que o que une as pessoas, né? Os três estavam na área da saúde, então trabalhavam juntos, né? Você não consegue trabalhar junto com a pessoa se você, né, nesse caso, por exemplo, né? Eu falo porque eu trabalho com meu pai, né? Eu trabalho com meu pai desde os meus 7 anos de idade. E a gente, às vezes, as pessoas olham a gente na rua e falam assim, nossa, mas que relacionamento sadio que vocês têm, né? Porque eu com certeza sou muito mais velho que meu pai. Meu pai é uma alma criança, meu pai é uma alma jovem, né? E a gente fala, não, tudo bem, realmente a gente tem um relacionamento muito sadio, mas é porque tem muitos anos, né? Então a gente acostuma, a gente sabe até onde vai, o que fere o outro, o que faz o outro bem, né? Então a gente só consegue isso aí através da convivência. E nesse caso aqui em específico, a gente já vê que são três seres que estão juntos, unidos, no propósito de servir o próximo, né? Através da medicina. Que a medicina, na verdade, é um sacerdócio, né? O médico, ele não tem, né? O médico tem que parar tudo para ocorrer a ocorrência que vier, né? Ele não, é um sacerdócio. A medicina e os três estavam lá envolvidos com esse ambulatório. Eu perdi onde é que eu estava aqui. Mas assim, eu vou me achar. Vou me achar. Foi quando encontrou o seu pai. Ah, sim, quando ele vai, né? Visitar o pai e a noiva. E aí a gente tem mais uma prova de Dr. Hansen e seu amor inesgotável pelo próximo. Porque, veja bem, naquele momento, quando ele chega, ele vê o pai completamente abatido de tanto trabalhar, né? Herta explica para ele, ó, ele não dorme, ele não come, às vezes ele tira um cochilo, É. mas ele não tem horário. O horário dele é em serviço, né? Ele não tinha Pode mais falar. força, né? O filho encontrou ele tão fraco, ele não tinha mais força, ele estava calambiando e mesmo assim ele não parava. Nada fazia Isso. com que ele Continuava o descansasse. trabalho, né? Exatamente. Então é quando ele, o Gunther, pede para que o pai volte com ele. Ele pede para que o pai volte, para que ele pelo menos se recomponha, para depois voltar aos frontes, né? Mas ele não sairia dali a nenhum custo. Ele estava convicto que ali era o lugar dele, né? E continua fazendo os atendimentos junto com a que seria a nora, né? Uhum. A Herta, a noiva do Gunther. Então eles continuam trabalhando. Aí é nesse momento que, após a despedida, o Gunther assiste o pavilhão onde o Dr. Hansen e a enfermeira, a noiva dele, Herta, é completamente destruído por uma bomba, né? E infelizmente todos ali dentro vêm a falecer. Tanto os pacientes quanto os médicos, né? Inclusive o pai e a noiva. Eles vêm a desencarnar com essa explosão do pavilhão que eles estavam, que Uhum. marcava o dia 29 de outubro de 1917. Exato. Então quer dizer que a guerra, na verdade, nem tinha acabado, não deu um tempinho para a Primeira Guerra acabar. Mas a gente tem que fazer um parênteses, né, nessa data, porque essa data é muito importante, 29 de outubro de 1917. Bom, sem o pai e a noiva encarnados, né, o Gunther, ele passa por um período de amargura, né, porque, de fato, agora sem o pai e a noiva, ele vê a família se desestruturar, né, a irmã muda-se, o irmão constitui família e também muda para outro lugar, ele fica só.
né, na capital, em Berlim, na Alemanha, e nada mais lhe dá alegria. Né? Essa parte no livro é muito enfática. É. Nada mais lhe dá alegria. Porque ele não via mais motivo para continuar. Ele só via resquícios de alegria quando ele fazia aquilo que foi instruído pelo pai dele, que era o atendimento, né, aos enfermos no ambulatório, que os dois atendiam juntos, e na leitura, né, dos livros edificantes que o pai havia trago da França. Fica bem focado no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Dr. Nelson não deixa de me falar sempre sobre a importância do Livro dos Espíritos. Então, assim, é isso que traz para ele uma vaga lembrança de alegria. Atender os enfermos ambulatórios e ler esses livros edificantes que o pai dele, Dr. Hansen, tinha trago da França. Que mesmo Agora eu acho que isso, é aquela parte que você entra, né? partilhou. Porque nesse momento estão desencarnados o Dr. Hansen e a enfermeira Herta, e posteriormente o Gunther, né? Não aguentando mais aquela dor, aquela saudade, né? Acho que ele vai ficando doente e ele vem a desencarnar, né? Ele vem a desencarnar, mas em breve deveria retornar ao plano material para continuar a sua missão, né? Isso, exatamente. E tem uma parte bonita do livro, você vai me ajudando, Alan, que ele fala que essa missão, ela já vem sendo trabalhada há séculos, né? Há séculos, né? Que não é algo que surgiu agora. E tem até um parênteses, assim, de um livro que eu estava lendo, que tem muito a ver, assim, com o que ele fala aqui nesse livro, que Jesus não faz nada sem pensar por muitos séculos, que ele vem estudando por muito tempo as decisões dele, né? E nesse livro Isso. aqui também tem essa mesma instrução, né? Que essa missão que os três deveriam ter aqui, que eles têm, já vinha sendo trabalhada há muito tempo, né? É importante, né, o Moni, a gente pensar assim, né, que esse caso é um caso de missão, né, mas interessante quando a gente traz essa responsabilidade para a gente também, né, porque nós também, no nosso tamanho e da maneira que a gente leva, a gente está numa missão, né. Então, assim, e essa missão não nasceu do dia para a noite. Foi preciso muito estudo da espiritualidade, né? Foi preciso muita conversa, muita discussão para que a gente conseguisse voltar nesse momento, nessa hora e com esses seres que nos rodeiam, né? Então é importante a gente destacar isso aí. Nesse caso, né? Dr. Hansen, Herta e Gunther já tinham já essa missão pré-definida e agora, né? Eles continuam a missão deles. Agora a Moni vai contar para nós, né, como é que eles continuam essa missão. Ai, meu Deus. Então, tu vai me ajudando, Alan, que minha cabeça tá muito ruim. Vai dar certo. Eles encarnaram, então, né, com essa missão, Dona Zarria e Dr. Nelson. E após alguns anos, iniciou a missão de construir a casa, né? Casa da Fraternidade. E é interessante também lembrar que a data do desencarne de Dr. Hansen é a mesma do encarne de Zarria, né? Isso. 29 de outubro. 29 de outubro. É muito interessante isso. E também a data de aniversário da casa, né? Da Casa da Fraternidade. Então, são três Isso. datas importantes que são... que é uma missão mesmo, né? Porque eu fiquei pensando na hora que eu estava lendo o livro, eu disse, como, né? Que um serzinho vai encarnar nessa mesma data, né? Que muitos anos depois,
e a casa ser construída para o aniversário ser também nessa mesma data. Então, assim, é tudo muito bonito, é tudo muito. É tudo construído há muitos anos mesmo, porque não faz sentido se a gente for pensar pelo ponto de vista material, né? Se não tiver o ponto de vista espiritual envolvido. Mas aí pode me ajudando, Alan. Pode falar da visão da Então, casa. a gente só vai fazer um adendo, um aditivo, que aí reencarna a enfermeira Herta como Zahia Pergustin, né? E Gunther, o filho caçula de Dr. Hansen, como Dr. Nelson Teixeira. Exato, É só fazer esse adendo aí para o pessoal identificar os personagens. Então, na verdade. verdade, o Dr. Nelson Teixeira, que a gente conhece, médium da Casa da Fraternidade, é o Gunther, aquele filho caçula de Dr. Hansen na Alemanha. E Dr. Hansen continua no plano espiritual, auxiliando a missão dos dois, auxiliando o próximo incondicionavelmente, até hoje, né? Através da mediunidade de Dr. Nelson e de Dona Zahia, né? Exato. Então é realmente uma missão muito bonita e de extremo desvelo, e que a gente pode dizer assim que poucas vezes, inclusive foi aniversário da Dona Zahia, né? Dia 29, anteontem, e eu até mandei uma mensagem para ela dizendo isso. Mandei uma mensagem de aniversário dizendo isso. Que poucas vezes a Terra é beneficiada com grandes exemplos, né? E a gente a gente tem a sorte de conviver no mesmo momento em que estão encarnados, né, esses espíritos tão devotados à causa humana, ao próximo, né, como é Dona Zahia, Dr. Nelson, né? Então, para a gente é motivo de muita felicidade e, sobretudo, de muita responsabilidade, porque aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então, para aqueles aos quais são dadas muitas oportunidades de aprendizado, com certeza serão lhes cobrados o aprendizado específico, né? Então, é importante a gente fazer essa ressalta, né? Do tanto que a gente é feliz em poder contar com esses seres e pertinho da gente. A gente trabalha aqui na marcação, pessoal da Bélgica marca tratamento, da Suíça, da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália. Esses dias tinha o pessoal da Austrália. Eu não falo outra língua que não seja português. É um sufoco. Mas observe que a gente está aqui pertinho, né? Na Casa da Fraternidade. Então, para a gente é uma felicidade muito grande. E não podemos esquecer que também é uma responsabilidade enorme, né? Exato. E desde o início eu também queria falar isso. Porque pensa para nós que estamos aqui em Uberlândia, né? Está aqui próximo a nós ainda, né? Que a gente tá pertinho aqui. A gente é muito abençoado em ter essa oportunidade de ter os tratamentos, de poder conhecer a casa. Agora, infelizmente, muitas pessoas não conheceram porque está fechado, mas assim, nós que já estamos há muitos anos, eu aproximadamente 25 anos, que frequenta a casa. É uma bênção estar lá na casa. É um sentimento assim, que quando a gente chega, a gente está ali, é uma coisa que enche o nosso coração. Eu fico emocionada quando eu estou na casa. Quando eu entro lá, é uma coisa assim, é diferente. E ainda agora que tem aquelas músicas do piano, né, Alan? Que antes não tinha, É, realmente não tinha, né? Nossa, meu olho enche de lágrima quando eu tô lá. Porque eu penso assim, eu agradeço sempre pela oportunidade de estar ali, de receber a bênção, porque muita gente gostaria, às vezes nem conhece, tem gente que não e tem sabe fé. exatamente. Assim, eu sempre, quando eu converso com alguém me conta algum relato de dor, de estar. Eu sempre falo do Dr. Hansen. É engraçado que a gente tem para nós, a gente quer compartilhar com o próximo, né? Então, eu sempre digo, É. mas como que faz? Eu falo, não, é assim, eu explico é pelo WhatsApp, tem os horários certos. Ah, você pode fazer isso por mim? O Alan não aguenta mais eu fazer marcação de tratamento para as outras pessoas, né? Mas eu faço
de todo o coração, porque o que eu quero de bom para mim, que eu sei o que eu recebo, a minha família já recebeu de Dr. Hansen e toda a equipe dele, eu quero compartilhar para todo mundo. Que todo mundo que puder ter essa bênção, né? E é importante, porque para um local identificado como Casa da Fraternidade, né, nada melhor do que exercer a fraternidade. Né? E a gente, enquanto frequentador, se a gente puder servir a alguém que seja com esse contato, com essa esperança, né, de que existe jeito, né, de resolver, existe luz também, existe seres superiores que estão olhando a gente, é importante a gente fazer a nossa parte, né? Exato. E a casa realmente é um local muito abençoado, é uma energia muito boa, muito alta. É um hospital de almas, na verdade, né? E com isso, com certeza, a gente está sempre sendo beneficiado, né? Ao passar por aquela casa. E você está lembrando aí, a gente lembra aqui também, né? Você está lembrando de estar na casa e tal, o piano, né? E quantas vezes a gente às vezes estava cansado, porque o trabalho é sexta-feira, né? E saía tarde da casa, né? E às vezes a gente pensava assim, nossa, até eu chegar lá em casa, tomar banho, não sei o quê. E a gente saindo ali dos portões de saída, a gente zombava com caravana de ônibus. Uhum. Que a galera ainda ia pegar a estrada, passei lá que horas da madrugada, estava na rodovia para poder chegar em casa no outro dia cedo ou durante a madrugada, né? E para gente corrigir o nosso próprio espírito, né? Saber agradecer e deixar o nosso lado egoístico um pouco de lado. De imaginar que a gente às vezes ficava assim, nossa, vai estar tão tarde até eu chegar. Porque a casa, por último, ela estava acabando os trabalhos assim, no horário até razoável, né? Mas antigamente até meia-noite, né? Uhum. Exatamente. E a gente saber que ali dentro tem médiums, né? Que nem Dona Zarria, que chega lá 3h30 da madrugada, na sexta, né? E vai até a hora que acaba, vai até 11, meia-noite, né? Isso tudo em prol do próximo. Assim como Dr. Hansen e Herta deram a vida em prol do próximo na última reencarnação na Alemanha, ainda o fazem. Né? Fazem agora. Abdicam de suas vidas. Porque você pensa bem, era aniversário, era Natal, era Ano Novo, era feriado, não importa a data, né? Não. A casa estava sempre aberta à sexta-feira. Então, às vezes acontecia de ser uma data tipo Natal,